Olá, para você que passa a nos acompanhar a ministração da palavra do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida, que você possa ouvir essa ministração debaixo da graça, debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, que a tudo prescruta e ensina aquilo que o Senhor Deus quer que você aprenda. Nós vamos ministrar uma palavra tremenda que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que você atente com todo cuidado, que você leia as passagens bíblicas, que você ouça com um coração puro, um coração que deseja fazer a vontade de Deus. Não é a vontade de eu que estou pregando ou de outra pessoa que fosse, mas que você atente para a palavra viva do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Amém? Hoje nós tivemos um temporal aqui de manhã. Louvado seja Deus pela chuva que caiu, agora deu uma amenizada, por isso que a gente está pregando, graças a Deus. Eu vou aproveitar esse momento e que você possa estar atento a essa palavra. O tema da minha mensagem de hoje é: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus teve logo no início do seu ministério, já estava na fase inicial a primeira etapa do seu ministério, por causa dos seus milagres, por causa daquilo que ele já tinha feito, ele já era seguido por uma multidão de pessoas, despertou o desejo de muitos de segui-lo, de ser discípulos dele. Muitos já começaram a seguir Jesus. E nesse texto que a gente vai ver agora no início, Jesus estava muito cercado de pessoas e ele falou para os discípulos para ele atravessar para o outro lado de um lago, que é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, embora seja chamado assim, na verdade é um lago. É um lago no norte de Israel, que tem uma dimensão muito grande, parece um mar, né? Ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura e 166 quilômetros quadrados de medida, né? Então ele é o mar, quem olha assim é o mar. Então Jesus pediu para os discípulos para entrar num barco e ir para o outro lado. E é quando vai transcorrer esse texto de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Mateus 8, de 23 a 27. Amém? Mateus 8, 23 a 27. E nós lemos assim: e entrando ele no barco, Jesus, né, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Você veja que os discípulos já tinham visto Jesus operar um monte de milagres. E eles estavam ali assustados com uma tempestade, estavam com medo de naufragarem, né? E eles acordam, Jesus estava dormindo tranquilamente. E eles acordam Jesus e diz: Senhor, salva que a gente vai morrer aqui, né? Devia ser uma tempestade muito assustadora. E realmente uma tempestade, as tempestades assustam, né? Como assustou agora de manhã também, que impediu muitos de estarem aqui hoje, né? Mas aí veja a resposta de Jesus, né? Jesus, mesmo ainda deitado, respondeu e disse-lhes, versículo 26, e disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Bom, aí eu quero dar um elogio para vocês que estão aqui hoje, porque vocês não ouviriam essa repreensão. Por que vocês temeram, mulheres de pequena fé? A gente veio com chuva e tudo. Mas não é fácil. Assusta, dá medo, tem intercorrências, né? Mas Jesus repreendeu aos discípulos dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E o que aconteceu? Seguiu-se uma grande bonança. Então, olha que coisa interessante. A reação dos discípulos, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem, que é o título da mensagem de hoje. Então, amados, o que eu quero dizer para mim e para você, que não adianta eu falar de arrebatamento, não adianta eu falar de tribulação, grande tribulação, como é a sequência do que eu desejo ministrar para vocês, que também estão me ouvindo agora, se você não souber quem é Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles discípulos tinham convivido já com Jesus há algum tempo. Percorreram regiões com ele, viram milagres, como eu já falei, viram sinais, maravilhas. E ao verem que uma ordem dele para o vento e para o mar se acalmarem, eles ficaram admirados, perguntando: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quem é Jesus de Nazaré? Quem é Jesus de Nazaré para você que está me ouvindo? Essa pergunta, amados, é a pergunta mais importante para a humanidade. Essa é a pergunta mais importante para a humanidade. Por quê, pastora? Porque da resposta dela, ou a pessoa é salva da condenação eterna que foi estabelecida em Adão, no Éden, ou a pessoa permanece nessa condenação. Então, da resposta que você der para quem é Jesus Cristo de Nazaré, ou você é salvo da condenação que foi estabelecida em Adão, ou você permanece nela para sempre, né? E eu convido você a atentar a esse ensino para quem é Jesus, o Filho do Homem, que é uma declaração messiânica que está no Antigo Testamento pelos profetas. O Antigo Testamento anunciou Jesus, anunciou os títulos que ele teria, anunciou quem ele seria. Quando a gente lê os salmos são profecias acerca de Jesus. Então todo o Antigo Testamento foi uma pavimentação para que as pessoas, quando vissem Jesus, e falar: é ele. Entende? Então, analise as passagens que eu vou falar, porque é inadmissível que um cristão não saiba a resposta para a pergunta feita pelos discípulos depois que eles viram Jesus aquietar os ventos e o mar. Não adianta, aqueles discípulos andavam com Jesus de cidade em cidade, eles viam sinais, ouviram os ensinamentos dele, mas eles não sabiam ainda quem era Jesus, verdadeiramente. Isso é inadmissível. E também para nós hoje, no nosso contexto, ir a uma igreja, andar com a Bíblia a tiracolo, isso não significa nada. Você cantar louvores, você recitar versículos, né, para as pessoas, se você não sabe quem é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um descuido que pode custar a tua salvação. Eu vou repetir para o teu bem. Esse é um descuido que pode custar a tua salvação. E como é que a gente pode saber quem é Jesus de Nazaré? Será que é perguntando para as pessoas? Será que é ouvindo as religiões, o que as religiões dizem, e cada uma diz uma coisa? Será que é pesquisando na filosofia, na sociologia? Não. Não. Absolutamente não. Por quê? Porque é uma série de afirmações que as religiões fazem, que a filosofia faz, que os homens fazem de maneira geral, acerca de Cristo Jesus, que não provém das Escrituras, que não provém da Bíblia. Certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos, olhem lá nessa passagem de Mateus 16, Mateus 16, e você vai ver como é importante que se a afirmação não estiver na Bíblia, amado, se a afirmação acerca de Cristo não está de acordo com as Escrituras, ela não salva você. Ela não salva você. Olha o que Jesus fala com os discípulos. As pessoas, em certo momento, ele diz assim, Mateus 16, versículos 13 em diante. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eu vou lembrar você, Filho do Homem é um título para Jesus
que consta nas profecias do Antigo Testamento. Daniel é um que fala sobre isso, tá? Aí os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou para eles, né? E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração enfática, uma declaração firme de Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não, preste atenção nisso agora, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Tá bom o áudio? Tá bom? Preste atenção nesse trecho do versículo 17. Grife isso. Grife, se não estiver grifado na sua Bíblia, grife isso. Jesus elogia, Jesus recebe essa declaração de Pedro e diz que não foi nem carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Será que Deus soprou no ouvido do Pedro ali, na hora? Não. Essa declaração de Jesus significa que não foi homens que revelaram isso para Pedro. Não foi os fariseus, não foi a classe religiosa da época que ensinou isso para Pedro, não. Ele falou isso pelas revelações do Antigo Testamento. Ele falou isso através do que ele sabia das declarações, das revelações de Deus no Antigo Testamento. Então, quando ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus aceitou essa declaração, essa confissão. Por quê? Porque Pedro falou segundo o conhecimento das Escrituras. Isso que é importante você entender. É preciso que eu e você confesse a Cristo segundo o conhecimento que Deus deu nas Escrituras. Tá? Isso nos mostra, amados, que é imprescindível compreender que o Cristo revelado nas Escrituras, não o que a gente entende, não o que você entende, o que eu entenda, não o que a filosofia entenda, o que as religiões entendam. Nós precisamos checar tudo isso pelas Escrituras, tá? Pelo conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Por quê? Porque não é o que os homens dizem acerca de Jesus, antes é o que a Bíblia diz quem é Cristo, que é o poder de Deus para salvar o homem. Não é o que os homens dizem acerca de Cristo, mas é o que a Bíblia diz que é poder de salvar o homem. O poder está na palavra de Deus. Nesse sentido, amados, é que Jesus não aceitava o testemunho de homens. Ele andando, ele disse, João capítulo 5, versículo 34. João 5, 34. Olha o que diz Jesus: eu não recebo o testemunho do homem, mas eu digo isto para que sejais salvos. Porque João Batista, ele tinha acabado de falar do testemunho de João Batista, mas ele falou, e ele vai frisar, eu não aceito o testemunho de homens, mas eu falo isso para que vocês sejam salvos, tá? Então, o que as pessoas diziam e dizem hoje, né, acerca de Cristo, se não for conforme o que está estabelecido nas Escrituras, é anátema, é maldito. Eu vou repetir. Se o que as pessoas dizem acerca de Cristo, se não for o que está estabelecido por Deus nas Escrituras, é anátema. Mesmo que seja uma afirmação de elogio, mesmo que seja uma afirmação de expressando admiração, para Deus não importa. João capítulo 7, versículo 38, diz assim, Jesus também diz, olha o que Jesus diz, João 7, faça as ligações com esses versículos, faça a relação de pensamento entre esses versículos, olha só o que Jesus diz agora, João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, isso é importante você tentar, é isso que eu estou falando, você tem que fazer a relação do que o Senhor está falando. Analise as Escrituras. Você está confessando a Cristo conforme diz a Escritura? Aí Jesus diz, o que acontece?
do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Quem tem rios de água viva fluindo do seu interior? Amém? Você tem rios de água viva fluindo do seu interior? É isso que acontece comigo, com você, com todo aquele que crê, como diz a Escritura. Se alguém afirma que Jesus é alguém, mas tal afirmação não consta das Escrituras, essa declaração não produz salvação. Por quê? Por que essa seriedade? Por que esse rigor? Porque as Escrituras representam, escreva isso no teu coração em primeiro lugar, as Escrituras representam o testemunho de Deus acerca do seu Filho, que foi enviado ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vou repetir, escreva no teu coração isso. As Escrituras, a Bíblia, representam o testemunho de Deus acerca do seu Filho, que foi enviado ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, como o Lucas, Lucas 19:10 diz isso. E muitas pessoas, amados, é importante eu frisar isso, porque muitas pessoas, elas não estão nem aí com as Escrituras. Ouvem mensagens, mas não vão checar na Bíblia. Vão nas religiões, vão nos lugares, ouvem coisas, mas não checam se aquilo está de acordo com o que a palavra de Deus diz. Não fazem essa relação dos versículos, da análise lógica que Deus colocou na Bíblia para fechar o entendimento que Ele quer que você e eu tenhamos. Isso é um dos mais sérios enganos espirituais que alguém pode cometer. Não analisar e crer em Cristo segundo uma concepção própria, segundo uma religião, segundo instituições, segundo expectativas humanas, segundo tradições humanas e não segundo as Escrituras. Isso é um perigo. Eu digo isso para o teu bem. Eu digo isso pelo conhecimento que o Senhor já tem me revelado. Se você não crer, se você não confessar a Cristo conforme o testemunho de Deus nas Escrituras, você não verá o reino de Deus. E é isso que eu quero chegar mais para frente. Que você e eu participem do reino de Deus preparado para nós. Amém? E tendo por base o estudo das Escrituras, não uma coisa minha, pessoal, não. Pela análise das Escrituras, o que a gente pode ter certeza que Jesus não é. Escreva agora isso. Jesus não é a reencarnação de um dos profetas. Como os discípulos disseram, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que já tinha morrido, Ou que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Não, a reencarnação, Jesus não é a reencarnação de um dos profetas. Tudo bem na mensagem? Está chovendo bastante aqui. A reencarnação, Jesus não é a reencarnação de um dos profetas. Até porque na Bíblia não há reencarnação. Eu vou repetir. Na Bíblia não há reencarnação. Jesus também não é mais um profeta, como alguns dizem, Jesus também não é um anjo. Porque muitos afirmavam, até na época que Jesus não veio em carne, ele era um anjo. Então isso também não é verdade. Jesus não é um anjo. Jesus não é um modelo de caráter e moral a ser seguido. Ele é um exemplo de moral para a gente seguir. Não é isso. Jesus também não é um espírito de luz evoluído. Não. Essa descrição também não está de acordo com as Escrituras. E muitas outras coisas, amados. O que eu quero frisar para você. Cristo deve ser aceito pelo testemunho que Deus deu acerca do seu Filho, que está aqui na palavra. Amém? E para saber quem era o Cristo, o que os judeus da época de Jesus deveriam ter feito e não fizeram? Pelo menos a maioria. Eles deveriam consultar as Escrituras. Eles deveriam checar o que Jesus estava falando com as Escrituras.
Eles deveriam checar quem era Jesus de Nazaré pelas Escrituras. E não foi isso que eles fizeram, tá? Então, a gente não deve seguir uma multidão. E às vezes a multidão fala, Jesus é um bom homem, Jesus é um anjo, Jesus é isso, isso e aquilo. Não serve. Nós temos que crer em Cristo conforme o testemunho das Escrituras. João declara isso na primeira carta de João, capítulo 5, de 9 a 12. Primeira carta de João 5, de 9 a 12. Olha o que João diz. João, que foi discípulo de Cristo, ele escreve nessa carta aí, né? 1 João 5, 9. Se recebemos o testemunho dos homens, presta atenção, o testemunho de Deus é maior. A gente recebe testemunho dos homens, não recebe? Olha, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. E qual é o testemunho? Versículo 11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nossa, João sintetizou a essência do Evangelho. João, ele entendeu e ele testifica, o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu vida eterna. Vida eterna não é apenas uma vida sem fim, é a vida no propósito de Deus, é a vida no reino de Deus, para o qual Deus criou todas as coisas. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em outro momento, Jesus esclareceu aos judeus que seguiam ele e questionavam muito ele, já estavam questionando bastante Jesus. João 5,39. Evangelho de João agora, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aí vocês examinam, os judeus examinavam muito, né? Eles liam as Escrituras na sinagoga, e Jesus questionou isso. Examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus chamou a atenção dos judeus para que eles atentassem para as Escrituras, eles olhassem o que estava dito acerca de Cristo nas Escrituras. Isso denota para nós, amados, a importância de a gente olhar as Escrituras e checar tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, tudo que nos é ensinado acerca de Cristo e do seu Evangelho. Por que é preciso crer segundo as Escrituras? Por que é preciso crer segundo as Escrituras? Porque as Escrituras são a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o terreno mais seguro que a gente tem para crer no que Ele quer. Porque Ele manifestou a sua vontade, porque Ele revelou o seu coração para nós. Ele abriu aquilo que é preciso que a gente saiba a respeito do que está acontecendo no mundo e o que a gente precisa fazer, né, para crer no plano eterno dele. Que não é isso que a gente está vivendo aqui. Então, crer segundo as Escrituras guarda o nosso coração do engano, guarda o nosso coração das distorções. Se você é uma pessoa que vai na igreja, ouviu uma boa mensagem, mas não checa essa mensagem, não lê a sua Bíblia, não tem uma Bíblia. Tem gente que vai na igreja e não tem uma Bíblia. Meu Deus, que época que você está vivendo na Idade Média, que era proibido ter Bíblias? Você tem a Bíblia hoje em traduções diversas. Você tem a Bíblia em todas as línguas hoje traduzida. Ninguém tem desculpa. Ninguém vai poder chegar diante de Deus, eu não tinha uma Bíblia. Não, ninguém vai ter essa desculpa diante de Deus. Crer segundo a Escritura guarda o nosso coração das distorções, dos enganos. Evita presunções. Eu falei isso nas minhas últimas mensagens. Que ter fé não é a mesma coisa que presunção. Cuidado com a presunção. Presunção é aquilo que você acha que é.
Presunção é uma definição e conceito humano. Segue sentimentos, segue entendimento humano. Presunção é algo que não está de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes. Então, é preciso evitar as presunções. E a palavra nos guarda disso. Outra coisa, as Escrituras, como por ser a palavra de Deus, quando eu ouço as Escrituras e creio nelas, eu estou dizendo, eu confio em Ti, Deus, e obedeço. Porque só obedece quem confia. Por que tem tanta gente que não obedece às Escrituras? Porque não confia. Porque não tem as Escrituras, não confia. Então entenda isso, amados. O terreno seguro da fé verdadeira é aquilo que Deus diz na sua palavra. Eu vou repetir. O terreno seguro da fé verdadeira é aquilo que Deus diz na sua palavra. Fé. Eu tenho ensinado sobre isso e vou repetir sempre. Fé, a fé a qual a Bíblia se refere, não se inventa, não se fabrica. Ela se recebe pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa fé que você adquire ouvindo a palavra de Deus, que te leva a viver o poder de Deus, que te leva a viver as promessas dele, que te leva a viver a vida eterna que ele tem proposto para todo aquele que crê no seu Filho. Amém? Mas a presunção, a tua opinião própria, os teus conceitos próprios, isso sabota tudo o que Deus tem para você, como eu já preguei anteriormente. Sabota. E quem é Jesus? Agora a gente vai ver Jesus na eternidade, antes de haver mundo. Eu falei a semana passada sobre o panorama bíblico das profecias, né, do plano de Deus para a humanidade. Se você não assistiu essa mensagem, ela está ainda no Face. E eu convido você também a seguir no YouTube, né, que é onde as mensagens ficam fixadas lá. E eu falei um pouco disso da eternidade. E é importante a gente entender que aquele homem, carne e osso, que habitou entre os homens, que conviveu com os seus discípulos, antes dele ser introduzido no mundo, ele era pleno de glória e poder. Isso é maravilhoso. Aquele homem que habitou aquela época entre os homens, né, que conviveu com os discípulos, antes de ser introduzido no mundo, ele era pleno de glória e poder. A gente precisa entender isso. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, na oração sacerdotal de Jesus, ele mesmo expressou, João 17, 5, ele estava orando pelos seus discípulos, se aproximava a hora que ele seria entregue e morto pelos judeus. Ele faz essa oração e olha o que ele diz aí no versículo 5. Presta atenção. João 17, 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você veja que Jesus está testificando isso. Pai, glorifica-me junto de ti com a mesma glória que eu tinha junto contigo antes que o mundo existisse. Então, quando a gente ouve isso, o que a gente precisa entender? Que na eternidade, Jesus era pleno de glória e poder, ou seja, ele era Deus. Nós temos que entender isso. E com a glória que ele possuía com Deus antes que o mundo existisse, ele não era Jesus ainda. Ele era quem? Quem que ele era? O Verbo. Ele era o Verbo eterno. E ao ser introduzido no mundo, num corpo preparado pelo Pai, isso está nas Escrituras, nós temos o Jesus de Nazaré, homem. Por isso que ao falar de Cristo na eternidade, João foi muito profundo, muito ciente
pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, João capítulo 1, versículos de 1 a 3, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo é palavra, tá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, amados, tudo o que foi dito acerca do Verbo eterno, ao ser introduzido no mundo, é resumido na seguinte frase. No versículo 14, João 1,14. Olha só, João 1,14, aí mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluias! Então, qual é a realidade do Cristo na eternidade, antes de haver mundo? Ele era o Verbo, ele era a palavra, ele é Deus, tá? Então Jesus não existia na eternidade? Na verdade, não. Na verdade, na eternidade, antes de haver mundo, Jesus é o Verbo, né? Nos céus, sempre existiu por toda a eternidade o Verbo eterno. Tanto que o Verbo estava com Deus no princípio e é o Criador dos céus e da terra. Essa ligação é muito importante. Ele estava no princípio com Deus e foi o Criador dos céus e da terra. Somente quando o Verbo eterno deixou o seu poder, presta atenção, isso é maravilhoso demais, meu amado. Você, como ser humano, criatura de Deus, precisa atentar que quando o Verbo deixou o seu poder e glória e foi introduzido no mundo, num corpo preparado por Deus, na plenitude dos tempos, ele passou a viver entre os homens, do modo que o corpo que foi preparado para o Verbo eterno se fazer homem, era a mesma imagem que foi dada a Adão, como a gente já viu na mensagens anteriores. Romanos 5,14 diz isso, né? Que Jesus, homem, ele trouxe a mesma imagem que ele deu para Adão. Ele criou Adão, né? A gente já estudou sobre isso. E a imagem que foi dada a Adão no Éden. Então, nos céus, o Verbo não tinha um corpo, né? Como Deus é espírito, Jesus, o Verbo eterno, não tinha um corpo, mas ele se manifestou. A palavra nos demonstra, pelas declarações do Antigo Testamento, pelas revelações de Deus no Antigo Testamento, que ele se manifestava teofonicamente. O que é isso, manifestação teofônica? É manifestação visível ao homem, manifestações visíveis, né? Palpáveis para o homem. Então, Jesus se manifestava teofonicamente no Antigo Testamento. Mas ele não tinha um corpo. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz em Hebreus 10:5, Hebreus capítulo 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Ai, que coisa profunda, amados, que coisa profunda. Jesus não veio fazer um sacrifício. Jesus se sacrificou por nós. Não, Deus não queria sacrifício, Deus queria o quê? Obediência. Jesus veio substituir aquilo que o primeiro homem, que foi criado sem pecado, com um propósito maravilhoso de Deus, falhou. Jesus se faz homem, o segundo homem, né? Sem pecado. E sem pecado, ele obedece a Deus até a morte. E diz a palavra morte de cruz. Então, Jesus, ele veio substituir a desobediência do primeiro homem. Por isso que ele é chamado último Adão. Último, presta atenção nessa palavra. Último Adão. Se você não receber a Cristo, se você não entender quem é Cristo, você não tem mais nenhuma chance. Não tem mais nenhuma chance de salvação. Ele é o último Adão. O corpo somente foi preparado quando o Verbo se despiu da sua glória e poder e foi introduzido no mundo, assumindo assim a condição de filho de Deus. Por isso que na eternidade, amados, eu já entendi pela palavra do Senhor que não existia essa relação pai e filho, né? Entre as pessoas da divindade como a gente conhece hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, não existia isso.
essa relação pai e filho passou a existir, está profetizado pelo Senhor, né? Se chama presciência pelos profetas. Essa relação pai e filho passou a existir quando o Verbo se fez carne no tempo dos homens, ao qual a Bíblia chama o tempo hoje. Então, o tempo dos homens na Bíblia é chamado hoje, tá? Por isso que eu falo que o tempo da salvação é agora, hoje. É o tempo agora, né? Então, essa relação que se estabeleceu entre as pessoas da divindade só surgiu quando, a partir do momento que Cristo foi gerado no mundo dos homens. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Olha aí uma profecia, onde Deus fala com Davi. Anuncia para Davi o teu descendente, sobre o descendente de Davi, que edificaria uma casa para Deus, que é eu e você hoje, a igreja. Olha lá que lindo, profetizado. E estabeleceria o trono dele um reino eterno. Olha aí. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Está falando do descendente de Davi. Por isso que é chamado, que Jesus é chamado filho de Davi, né? Ele é descendente de Davi também, né? Então, olha só. Salmos 2, versículo 7. Salmo 2 também é messiânico, inteiro, messiânico, é para Jesus. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha que lindo, eu hoje te gerei. Então, a entrada e a saída do Verbo eterno do mundo foi anunciada nos Salmos. Salmos 121, versículo 8. Olha só os Salmos profetizando sobre a entrada. Esse versículo é a entrada. Eu guardaria a tua entrada, a tua saída é para Jesus. E somente se aplica àquele que tem Cristo. Não é para aplicar com qualquer um. As pessoas ficam repetindo esse salmo muitas vezes para ter uma proteção. Proteção você tem quando você tem verdadeiramente Cristo Jesus no coração. Salmo 22, versículo 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre. Tu me preservaste, estando eu ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Então foi Deus, nesse salmo está retratando que Deus formou Jesus no ventre da mãe de Maria, né? A gente vai ver isso para frente. Foi Deus que formou o corpo de Jesus de modo assombrosamente maravilhoso, como está nos Salmos, que a gente vai ver já já. E foi tirado do ventre de uma mulher, que é Maria. Salmo 71, versículo 6 também fala isso. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Você veja que são salmos retratando Jesus no ventre de Maria. Salmo 139, de 13 a 15. Pois tu formaste o meu interior. Olha que lindo, que a gente já, né, citou tanto esse salmo, né? Mas ele se aplica inicialmente e essencialmente a Jesus Cristo sendo formado no ventre de Maria. Olha só. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Você acha que era... Quem era esse? Quem era esse? Esse era o Verbo que estava se fazendo carne. Aleluias. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Maravilhoso. É a descrição de Jesus sendo gerado no ventre de Maria, né? E uma coisa que eu quero terminar com isso hoje. A encarnação do Verbo se fez necessária por causa do propósito eterno de Deus. Porque quando Deus criou os céus e a terra, ele tinha um propósito. E como Deus é imutável, como Deus não muda ao sabor das circunstâncias, como nós mudamos muitas vezes, Deus é imutável e firme no seu propósito, se fez necessário que o Verbo se fizesse carne. O que é o propósito eterno de Deus? É um tema grandioso que está nas Escrituras. É um conselho eterno que houve lá na eternidade, mas está revelado nas Escrituras, né, para nós termos conhecimento disso. Esse tema permeia toda a Bíblia e deve direcionar o nosso foco quando a gente estuda as Escrituras.
visto que o propósito é eterno, por ter sido estabelecido por Deus, e foi estabelecido por Deus e para Deus, e não nas suas criaturas. Tanto que o homem falhou, mas Deus continua firme no propósito. E esse propósito permanecerá pela eternidade. O propósito, eu vou repetir, o propósito eterno de Deus, ele é anterior à queda do homem e foi estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Que propósito é esse? É o de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, ou seja, em outras palavras também verdadeiras, que a sua palavra tenha preeminência em tudo. Esse é o propósito eterno de Deus. Efésios, Paulo fala isso em Efésios 1, 9 a 11, Efésios 3, 4, Efésios 3, de 8 a 11. Isso está no Novo Testamento, que Deus revelou para Paulo de maneira maravilhosa. E para isso, amados, na eternidade, Deus propôs engrandecer a sua palavra acima de todo o seu nome, acima de todo nome. Salmo 138, versículo 2, que também está no Salmo 89, 2 também. Salmo 138, 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. O que o Deus quer, o que Deus estabeleceu, é que a gente creia na sua palavra. Sem isso, não tem conversa. Sem isso, não há fé. Sem isso, não há confiança. Sem isso, não há obediência. E sem isso, nós estamos perdidos. Para levar o seu propósito a cabo, Deus criou o mundo através da sua palavra, que é o verbo de Deus. João 1,3 fala isso: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Inclusive, o homem, o Senhor formou o homem do barro, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, dando início ao projeto eterno de fazer Cristo. O propósito não estava estabelecido em Adão, estava estabelecido em Cristo. Como o homem falhou, foi necessário que o verbo se fizesse carne e substituísse a desobediência desse primeiro homem pela obediência, tá? Tem que entender bastante isso. A gente falou um pouco isso já nas últimas palavras, mas eu vou repetir. Em Gênesis 1, 26, quando Deus anunciou a sua vontade, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, foi dado o start para Deus estabelecer a sua palavra acima de todo o seu nome. Foi o start, ponto de partida, tá? Com o pecado, o homem criado para participar do propósito eterno ficou fora do propósito. Ficou fora do propósito. Então, conforme o que foi estabelecido na eternidade, isso está na palavra, tem que ser estudado, o verbo, embora fosse Deus, despiu-se da sua glória e foi introduzido no mundo na condição de unigênito de Deus, fazendo-se semelhante aos homens, como a gente vai ver no texto de Filipenses 2, né? Ele se fez homem para resgatar a propriedade de Deus. Escreva isso. Por causa, né, do pecado, né, e conforme estabelecido na eternidade, embora o verbo fosse Deus, ele despiu-se da sua glória e foi introduzido no mundo na condição de unigênito de Deus, fazendo-se semelhante aos homens para resgatar a propriedade de Deus. Efésios 1,14 fala sobre isso. Então, o propósito de estabelecer a sua palavra acima de todo o seu nome é eterno e imutável. Ninguém muda isso, nem o diabo, nem ninguém. O propósito de Deus de estabelecer a sua palavra acima de todo o seu nome é eterno e imutável. Não foi, escute isso, nem poderia ser alterado ou mudado por causa da queda da humanidade. Certo? Mesmo que Adão, presta atenção, mesmo que Adão não tivesse pecado, Deus levaria a efeito o seu propósito e a sua palavra seria engrandecida acima de todo o seu nome. A gente não sabe se Adão não tivesse pecado como seria. Isso não está revelado, como a gente já aprendeu, aquilo que está revelado pertence a nós, e aquilo que não está revelado pertence a Deus. Se Adão não tivesse pecado, a gente não sabe como seria, mas a gente sabe como é, porque Adão pecou, está revelado nas Escrituras para que a gente tome ciência, tá? Efésios capítulo 1,
Então, eu quero dizer para você, Deus não poupou nem mesmo o verbo para resgatar o homem do pecado, para levar o efeito de levar a sua palavra acima de todo o seu nome. Não poupou nem sequer o verbo. Isso é impressionante, né? Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse é o propósito de Deus, que o nome de Jesus esteja acima de todas as coisas. E no Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e todos os habitantes da terra o adoraram, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome, os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro. Eu quero chamar a atenção para esse final aí. Ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Se não tiver grifado na tua Bíblia, grife. É uma revelação que, veja aquilo que eu falei, que antes da fundação do mundo foi estabelecido que o Cordeiro seria morto. Olha lá, ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Se não tiver grifado na sua Bíblia, grife isso, porque é importante, tá? Então, a redenção dos homens, amados, não é o propósito eterno de Deus. Foi necessário por causa da queda do homem. Eu quero frisar muito isso, porque isso faz com que as pessoas entendam muito erradamente as Escrituras. A redenção dos homens não é o objetivo fim do propósito eterno. Antes, conforme Paulo fala em Efésios, revela a multiforme sabedoria de Deus. Presta atenção. Revela a multiforme sabedoria de Deus que proveu um meio de reconciliar consigo mesmo as suas criaturas e concomitantemente fazer o seu filho primogênito entre muitos irmãos através da igreja. Que coisa linda, né? Que coisa linda, a multiforme sabedoria de reconciliar consigo mesmo as suas criaturas e fazer o seu filho primogênito, que é o propósito eterno dele. Eu termino com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, de 18 a 23. Atente para essas coisas, você que está me ouvindo. Em nome de Jesus, se você não entendeu alguma coisa, ouça novamente a mensagem, pega os textos, analise. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Ó, novamente, grife aí, ó, como tem que casar tudo, tem que encaixar tudo. Olha aí de novo, Pedro diz: no outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Deus falou, Deus cumpriu, e é para que a tua fé e esperança estejam em Deus. Atenta. Purificando as vossas almas pelo Espírito, que é palavra, né? Na obediência, Espírito aí é palavra, tá? Na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, que é a semente corruptível, é a semente de Adão, né? Que a gente nasce da geração de homem com a mulher, né? A geração de Adão, ela é corruptível. Mas nascemos da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus traga pleno entendimento no teu coração dessas verdades. E que você possa crer e confessar a Cristo conforme as Escrituras. Na próxima semana, se Deus assim permitir, eu vou dar sequência, porque tem muita coisa para falar. E é um privilégio eu anunciar quem é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.